Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje de Lutar até Vencer. Nós vamos estar juntos para lutar no mundo do Espírito, fazer a batalha no mundo do Espírito, porque é de lá que vem as grandes vitórias. Hoje, ao longo desse programa, quem sabe você está em casa e está passando por alguma dificuldade, alguma situação que precisa da ajuda de Deus. Então, ao longo deste programa, vai aparecer aqui no rodapé um número de WhatsApp, onde você poderá enviar o seu pedido de oração. E no final nós vamos juntos orar, vamos interceder. E para dar início ao nosso programa de hoje, nós vamos começar com louvores, cantando a Deus. Porque Deus estabeleceu como que um protocolo para entrar na presença dEle. E quando nós cantamos, nós louvamos, nós atraímos a presença de Deus até a nossa vida. E é assim que nós vamos começar o nosso programa de hoje, cantando um hino ao nosso Deus. Cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Canta Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Canta Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Ele é digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Ele é digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, aleluia, pois Ele é digno de louvor. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, Jesus. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, Jesus. Eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, Jesus. E o zelo de Deus já me consumiu e arde em minha alma como uma força imparável e o fogo inextinguível. O zelo de Deus já me consumiu e arde em minha alma como uma força imparável e o fogo inextinguível. Oh, hey, aleluia, aleluia. Oh, hey, aleluia, aleluia. Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar santo. Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar santo. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar santo. Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar santo. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Amém. Então vamos começar, continuar firmes na presença de Deus e louvando. Eu estou firme nas promessas de quem? De Jesus. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Estou firme
andando em frente, eu não irei voltar. Agora eu tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Estou firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. E estou firme, estou tão firme, estou tão firme. Não irei vacilar, não irei vacilar. Jesus é a minha rocha, Jesus é minha rocha, a minha salvação e a minha salvação. Eu estou tão firme, estou tão firme. Não irei vacilar, não irei vacilar. Ok, Jesus é o maior, Jesus é o maior. É o Salvador, é o Salvador. É o libertador, é o libertador. Só Ele é o Senhor. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas promessas. Firme, 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 firme nas promessas. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus. É isso mesmo, estamos firmes nas promessas de Jesus. E é por isso que nós vamos vencer. Você que está em casa, quem sabe está conosco hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo à TV Maná Brasil. Nós estamos aqui hoje nessa reunião, nesse encontro, nesse programa de lutar até vencer. E todos nós que vamos ficar firmes em Jesus, nós vamos ver a nossa vida transformada. E a Bíblia nos diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E nós agora vamos cantar essa música para libertar a nossa fé. A força da fé é uma força do nosso coração. E essa força ela vem por ouvir e ouvir várias vezes, repetidamente, a palavra de Deus. Mas ela sai para trabalhar ao nosso favor por falar e por agir. Por isso que nós agora vamos falar, vamos cantar que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado. Estou assentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Jesus vive. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou assentado. Estou assentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que
coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. Isso mesmo, Jesus, ele vive em nós. Jesus, ele vive dentro do nosso coração. Quando nós tomamos uma decisão de receber Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador, ele entra no nosso coração e passa a fazer morada dentro de nós. Se você que está me assistindo nesse momento, é a primeira vez que você está aqui conosco na TV Maná Brasil, seja muito bem-vindo a esse programa. E no final deste programa, você vai poder também fazer uma oração, convidando Jesus a entrar na sua vida, a entrar no seu coração. Você vai ver que a sua vida vai ser mesmo transformada, porque quando nós andamos com Deus, a nossa vida sempre muda para melhor. E eu queria agora dar alguns anúncios, alguns eventos, algumas coisas, né, que nós temos aqui na TV Maná Brasil. E eu gostaria de começar anunciando o programa Encontro com Deus. É um programa espetacular, todos os domingos com o Bispo Rafael. Você pode parar um momento para ouvir a voz de Deus, para estar com Deus. E sempre que nós dedicamos, né, separamos um tempo da nossa vida para estar com Deus, nós estamos honrando a Ele e Ele se sente muito feliz. E quando Deus está feliz conosco, é engraçado, né? Ele fica tão animado e derrama sobre nós grandes bênçãos. Há muita gente que busca a bênção, mas na verdade nós viremos buscar o abençoador. Então, quero convidar para que você possa estar aqui na TV Maná Brasil aos domingos, ter um encontro com Deus para buscar o verdadeiro abençoador, que é Deus. Eu também queria anunciar o programa do Grupo Familiar. Neste programa, é um programa diferente, onde você vai aprender os rudimentos da Bíblia, do cristianismo, e também vai ter a oportunidade de fazer perguntas. Porque, por vezes, a gente lê a Bíblia ou temos conhecimento de uma parte ou outra da Bíblia, mas, às vezes, aquela dúvida, aquela coisa, quem a gente pergunta, não é? Então, no grupo familiar, há um líder, há um apresentador aqui, que você vai poder fazer perguntas ao longo do programa e eles vão ter todo o prazer em te esclarecer, ter as suas dúvidas. É muito legal. Então, se você ainda não assistiu, esteja conosco nesse programa chamado Grupo Familiar. E dando continuidade ao nosso programa, nós agora vamos adorar a Deus. A Bíblia nos fala, nos ensina que Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E quando nós paramos, hoje em dia nós temos uma vida tão agitada, tudo tão corrido, o tempo parece que voa, não é? E passamos a vida toda nessa agitação. Mas nós precisamos lembrar sempre de Deus e separar sempre um tempo da nossa vida para estar com Ele. E quando nós estamos aqui juntos, nesse momento, nós já estamos a honrá-lo. Nós podemos, nesse momento, oferecer a Deus muitas coisas, não é? Agradecer com as nossas palavras por aquilo que Ele é, agradecer a Deus pela saúde, pela nossa família, mas nós também podemos fazer isso através da música, através do louvor. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos agradecer a Deus, vamos exaltá-lo, porque Jesus é o nome acima de todos os nomes. Se você que está me assistindo nesse momento, puder fechar os seus olhos, se concentrar em Deus, agora é um momento de adoração e de consagração a Deus. Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel.
Consagramos todo o nosso ser a ti. É isso que nós fazemos, ó Deus. Nós consagramos todo o nosso ser, toda a nossa vida a Ti. E eu te peço que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento para a Tua palavra, para que ela possa ser vida e luz nos nossos corações. Amém e amém. Glória a Deus, não é? E hoje eu queria estar junto com você aqui neste programa. E eu queria falar sobre dois assuntos que são importantes, que é sobre como fazer guerra na área das finanças e também sobre o espírito de gratidão, o espírito de agradecimento que nós devemos ter por Deus, por aquilo que Deus faz por nós. Mas antes de falar sobre finanças, eu queria falar sobre a consulta pastoral, o aconselhamento. Nós temos hoje muitas pessoas que nos assistem em toda parte do Brasil, que nos enviam mensagens, fazem seus pedidos de oração. Nós temos conseguido ajudar muita gente por todo lugar, não é? Onde nós chegamos. Agora, há situações que não é apenas um pedido de oração que resolve, não é apenas uma oração, mas há determinados assuntos que é preciso conversar, receber uma direção sobre o que fazer. E nós aqui, na Igreja Maná, nós temos um serviço chamado de consulta pastoral. As consultas pastorais são realizadas em todas as igrejas Maná, mas também existe a consulta pastoral online. E você que está me assistindo nesse momento, que possa estar longe de uma igreja, você pode entrar em contato conosco aqui nos números que estão aparecendo no rodapé e poderá agendar uma consulta pastoral. E um dos nossos pastores vai falar com você e poder te ajudar. A consulta pastoral é uma conversa em privado entre quem precisa de ajuda, né? E um dos nossos pastores, então, vai te orientar pela palavra de Deus, vai te dar direção, vai te mostrar como é que se vence pela Bíblia. Porque quando nós praticamos a Bíblia, praticamos a palavra, nós vencemos sempre. Então, se você está desse lado, está passando por alguma situação que precisava de uma direção, de um conselho, saber o que a Bíblia fala a respeito desse assunto, você pode então entrar em contato conosco e pedir uma consulta pastoral e então receber a direção de Deus. E agora sim, eu queria falar sobre a área financeira. E a mensagem de hoje é baseada aqui neste livro do apóstolo Jorge Tadeu, acerca de finanças. E nesse livro, o apóstolo Jorge Tadeu explica por versículos bíblicos, por passagens bíblicas, como é que nós podemos ter a nossa vida financeira transformada. Esse livro já ajudou muita gente em toda a parte do mundo e eu tenho certeza que também vai ajudar a você que está me assistindo nesse momento e quer vencer na área financeira. E o tema de hoje que eu queria falar é como como sair de uma crise financeira. O mundo que nós vemos hoje é um mundo que há muitas lutas, há muitas batalhas, né? E na área financeira não é diferente. Hoje em dia as pessoas têm que pagar por tantas coisas, pagar a escola dos filhos, plano de saúde, às vezes aluguel da casa, o leasing do carro. E pronto, são tantas contas que a pessoa tem que pagar. E por vezes uma pessoa se vê desesperado, se vê encurralado. Como superar? Quando a pessoa para fazer um balanço daquilo que recebe, das receitas e as despesas, aquilo que sai, às vezes o saldo ali é muito pequeno. Em algumas situações, o saldo até é negativo. Significa que a pessoa precisa mesmo da ajuda de Deus para poder vencer. E saiba que Deus pode te ajudar e Deus quer te ajudar. E Deus estabeleceu um método para nos ajudar na área das finanças. E se você que está em casa, que está me assistindo nesse momento, começar a praticar a palavra de Deus, começar a praticar o método de Deus, você vai vencer. E o método que Deus estabeleceu para nós vencermos financeiramente é a lei de semear para colher. Como nós temos lido aqui ao longo das semanas, lá em Marcos 4:26, Deus fala que tudo no reino de Deus é como um homem que planta uma semente na terra. E aquela semente dá o seu fruto. No tempo certo, aquela semente produz o fruto. As nossas palavras, elas são sementes. As nossas ações também são sementes. E o nosso dinheiro, as nossas finanças,
também são sementes. E tudo aquilo que eu semear é aquilo que eu vou colher. Se uma pessoa plantar batatas, ela também vai colher batatas. Se ela precisa de laranjas, ela vai lá e lança na terra a semente de laranja. E se você que está me assistindo nesse momento, quem sabe você também está passando por uma dificuldade e está precisando de finanças. Quem sabe lá o teu saldo, quando você faz lá o balanço daquilo que você recebe com aquilo que você gasta, quem sabe aquilo está bem próximo do zero e a tua qualidade de vida hoje já não é assim tão boa. Saiba que Deus pode te ajudar, Deus pode te fazer prosperar, Deus pode te fazer grande. É só viver pelo método de Deus, de semear primeiro para colher depois. E por vezes, não é? Uma pessoa acaba entrando por caminhos de crise, onde há dívidas, há desemprego, há situações complicadas. E a pessoa pensa, como é que eu posso sair disso? Como é que eu posso sair desse embaraço, dessa coisa, desse nó que eu estou? Saiba que Deus, Ele pode te ajudar a sair desse problema, dessa circunstância difícil. Você só precisa confiar em Deus e fazer aquilo que Ele diz. Nós vamos ler aqui na Bíblia a história de uma mulher. Ela estava passando por um grave problema financeiro. E Deus fez um milagre da multiplicação. Porque todas as sementes que nós damos a Deus, ela leva um tempo para crescer. Leva um tempo para dar o seu fruto. Mas quando uma pessoa está angustiada, está passando por uma situação difícil, e aquela semente precisa mesmo crescer rápido, precisa mesmo dar o fruto para que a pessoa não sofra. Chamamos isso de semear em tempo de fome. Mesmo na angústia, mesmo na necessidade, a pessoa vai lá e dá uma semente a Deus. A semente não é dada à igreja, a semente não é dada ao pregador, a semente é dada a Deus. E sabe o que Deus faz? Deus pega nessa semente e faz o sobrenatural. E Deus faz uma multiplicação sobrenatural num tempo muito rápido para poder ajudar a quem precisa. E nós agora vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, e vamos ver isso em 1 de Reis, capítulo 17. Então, se você puder abrir aí sua Bíblia, 1 de Reis, capítulo 17. E nós vamos ver aqui a história dessa viúva. E Deus ajudou essa mulher, e Deus também quer e pode ajudar a você. E eu tenho certeza que hoje é o dia de você também receber a ajuda de Deus, receber o milagre de Deus para a tua vida. Estica a tua fé, age pela fé, e você vai ver que tudo vai mudar para melhor. E diz assim no versículo 8: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei a mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me um pouco de água para que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Então, essa história, ela começa muito triste, né? Ela começa com uma situação muito difícil. Aquela mulher estava à beira da morte, ela já não tinha mais nada para comer, havia seca, e apareceu lá um profeta, apareceu lá um homem de Deus para ajudá-la. Sempre que nós precisamos de ajuda, sempre que nós oramos e pedimos a Deus um socorro, uma ajuda, Deus responde. Mas Deus nem sempre responde como nós queremos, como nós imaginamos. Ele sempre responde do jeito dele. E quando a gente vê que essa história, né, a gente pensa, então com certeza Deus vai lá e vai mandar uma cesta básica. Com certeza Deus vai chegar lá e vai dar dinheiro para ela e ela vai ter todo o problema resolvido. Mas Deus pode agir assim também, mas não é a maneira normal de Deus agir. A maneira normal de Deus agir é nos ensinar a vencer pela fé. E vencer pela fé na área das finanças não é chorar pedindo ajuda a Deus.
Vencer pela fé nas finanças não é fazer promessas para algum dia Deus me ajudar. Vencer nas finanças é viver pela lei do semear primeiro para colher depois. Então essa mulher aqui estava nessa situação muito difícil, não é? E aquele homem, aquele profeta, é como se fosse um pastor dos dias de hoje, se deparou com uma situação muito difícil. E ele, guiado pelo Espírito Santo, disse para ela que ela não deveria temer, mas que ela deveria dar primeiro uma semente. E aqui entra uma coisa bem forte, não é? Será que aquele profeta, aquele pastor não sabia que aquela mulher estava morrendo de fome? Alguém poderia dizer, né? Isso é muito cara de pau. Não vê que a mulher está passando necessidade, ao invés de ajudar, ainda vai lá e pede. Ela já nem tem nada. Que cara de pau. Mas, na verdade, ele não estava sendo cara de pau. Ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele estava sendo guiado para levar aquela mulher a semear na necessidade dela, semear em tempo de fome, para que Deus pudesse fazer o milagre. E é isso que Deus também quer fazer na tua vida hoje. Deus também quer fazer o milagre. Hoje é o dia de você agir pela fé, para a sua vida começar a mudar. E é o que diz aqui no versículo 13. E Elias lhe disse, não temas. É o que Deus também diz para você hoje, não temas. Quem sabe você está com risco de ser despedido, não temas. Quem sabe você tem lá risco, não é? De ser despejado, não sei qual pode ser a tua situação, mas Deus hoje fala para você, não temas. Vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, e depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então esse profeta, esse pastor, esse homem de Deus, deu para ela uma direção. Traz primeiro para mim, faz primeiro para mim, depois farás para você. Isso, né, muitas vezes sigue uma confusão na nossa cabeça, porque a expectativa de alguém que está precisando de ajuda é receber, mas o método de Deus é dar primeiro para receber depois. E às vezes a pessoa pensa bem assim, mas bispo, já não tenho quase nada, eu não sei mais o que fazer. Sabe de uma coisa? Aquela mulher poderia ter comido o resto que ela tinha. Ela ia comer e encher a barriga naquela hora. E o dia seguinte, o que era que iria acontecer? Como nós lemos aqui na Bíblia, ela já não tinha mais nada. Ela já estava esperando pela morte. Mas sabe de uma coisa? Quando uma pessoa age pela fé, mesmo no pouco que tem, dá a Deus, Deus pega naquilo que nós damos e multiplica. E é isso que eu também quero encorajar você a fazer, a praticar a palavra de Deus, para a tua vida mudar. É o que diz aqui no versículo 15. E ela foi e fez, conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele muitos dias. Não foi só uma refeição, não foi só uma hora, foram muitos dias. Deus sempre traz muito, Deus sempre traz com abundância. E da panela daquela mulher, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E hoje também é o teu dia de semear. Hoje também é o teu dia de provocar um milagre na tua vida. É hora de semear. Nós agora vamos cantar uma música que diz o meu Deus. E enquanto nós cantamos essa música, você vai poder lançar a tua semente, preparar a tua oferta. Eu sei que quando a pessoa está passando por uma dificuldade financeira, há batalha na mente. Mas sabe de uma coisa? Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Agora não é hora de ouvir fulano, beltrano, é hora de ouvir o Espírito Santo. É hora de praticar a palavra de Deus. Prepara agora a tua semente, que hoje é dia da tua vida começar a mudar. E com Deus vai mudar para melhor. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, em glória,
Ó Deus, agora no nome de Jesus, Pai, que como sacerdote do Evangelho, eu recebo agora estas sementes que todo o teu povo te traz hoje para te honrar. Eu declaro agora que estas sementes vão provocar o sobrenatural financeiro em nome de Jesus. Todos aqueles que estão a semear em tempo de fome vão ver a tua mão poderosa e o seu mover nas suas vidas. No nome de Jesus, amém e amém. Em glória, oh Cristo Jesus. Em glória, oh Cristo Jesus. E dando continuidade ao nosso programa, eu queria falar hoje sobre um tema que é muito legal, que é muito importante acima de tudo, não é? Que é sobre gratidão. E a mensagem de hoje vai ser baseada aqui neste livro do apóstolo Jorge Tadeu, que fala sobre gratidão. Gratidão é algo muito importante, é um atributo, né? Uma atitude do nosso coração e espírito, e que agrada muito o coração de Deus. E todos nós devemos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. Devemos ser gratos a Deus pelas grandes coisas que Deus faz e também pelas pequenas coisas que Ele faz na nossa vida. Nós hoje estamos vivendo numa sociedade, né, num tempo muito difícil. As pessoas estão mais duras e nem paramos às vezes para agradecer. As pessoas nem param para agradecer. E nós que somos de Jesus, vamos ser diferentes. Você também que hoje está aqui me assistindo, está aqui conosco, saiba que Deus tem uma vida diferente para nós. Uma vida de felicidade, uma vida de alegria, de sucesso, e que nós podemos todos andar neste caminho. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 3, desculpa. 2 Timóteo, capítulo 3, e diz assim no versículo 1: Sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, pois haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, né? Por aí vai. Então, nos últimos tempos, Jesus falou, né? Deus falou, que haveria tempos difíceis, as pessoas seriam ingratas. E nós não merecemos nada de Deus. Deus dá as coisas porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Nós não somos assim dignos daquilo que Deus tem para nós. E por vezes nós nem paramos para agradecer pelo ar que Deus nos dá para respirar, pelos alimentos, pela comida que nós temos, pelas pernas que nós temos para andar, pela saúde. E muitas vezes a pessoa só dá valor quando perde. Às vezes damos por garantido respirar bem, andar bem, comer bem. E quando a pessoa, por um motivo ou outro, fica doente, presa para um hospital, é que a pessoa tem noção do valor que é poder andar, poder comer, poder se deslocar sozinho, né? Você que está me assistindo, já agradeceu a Deus hoje pela sua vida, por estar vivo, por estar com saúde? São coisas simples, não é? Por termos uma casa para dormir, um teto, por termos uma roupa. Às vezes parece que isso é uma coisa banal, mas esse é o que é o problema. Damos muita coisa por garantido, como, eu já mereço, eu já fiz por onde. Mas sabe de uma coisa? Deus é que é bom, e Ele nos ajuda, porque Ele é bom. Existe como que um vírus, que é o vírus do eu. Eu acho, eu mereço, eu posso. E essa que é a origem do espírito da ingratidão. Gratidão é estar grato a Deus. Ingratidão é o contrário, é não estar grato a Deus. É quando a pessoa ela acha que ela merece, ela acha que ela pode isso, que ela pode aquilo. E esse veneno, esse vírus do eu, ele entra e ele sempre mata. O vírus, o veneno sempre entra para matar. Então imagina lá um pai que, muito alegre, sai para trabalhar, e quando sai do trabalho, vai lá e compra um presente especial para o filho, sei lá, um carro, um brinquedo especial. E chega em casa, aquele pai todo alegre, todo feliz, e dá: olha filho, está aqui um presente que eu comprei para você, para te dar. E quando o filho recebe o presente,
Ao invés de ficar todo feliz, ficar, que chato, esse presente eu não gostava, poderia ter comprado um presente assim, um presente assado. Quer dizer, ao invés daquele filho valorizar o esforço do pai, não, critica. Esse pai não vai sentir motivação alguma em dar mais presentes, porque aquele filho está ali sempre reclamando e falando isso, falando aquilo. Então, assim também é Deus. Se aquilo que Deus nos dá, nós ficamos alegres, nós, quando ficamos felizes, Deus se sente motivado, porque Deus é o nosso Pai, a nos dar mais, a nos ajudar mais, a nos abençoar mais. A gratidão, ela sempre atrai Deus para o nosso lado. E nós devemos ser gratos a Deus pelas coisas grandes e também pelas coisas pequenas. Eu queria abrir a Bíblia agora, lá em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo é o 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. E diz assim: em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Então, em todas as circunstâncias, sejam boas, não é? Todas as circunstâncias, seja boa, seja passando por uma dificuldade, nós devemos dar graças a Deus em tudo. Não é por todas as coisas, né? Mas em todas as circunstâncias devemos louvar a Deus, porque Deus é bom, porque Deus é comigo. E mesmo que estejamos na maior dificuldade, na maior luta, lá está Deus para nos ajudar. E nós vamos ver agora, pela Bíblia, a ingratidão, o espírito de ingratidão. Deus sempre amou o seu povo, sempre amou a igreja. E Deus sempre quis o melhor para a igreja, né? Que a Bíblia até diz que a igreja é a noiva. E no Antigo Testamento, essa igreja estava presa no Egito. Aqui eu não tenho tempo para desenvolver a história toda, mas por uma série de circunstâncias, estava lá presa no Egito. E o povo de Deus, a igreja, pediu ajuda, pediu socorro a Deus. Deus me ajuda, estou aqui assim. E clamaram, e Deus ouviu, porque Deus sempre ouve a oração do seu povo. Deus também ouve a tua oração. Quem sabe você no teu quarto, antes de dormir, chora, pede a Deus, pede socorro, clama a Deus por um livramento. E Deus ouve a tua oração. E não é por acaso que nós estamos hoje aqui juntos. É porque Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer te mostrar o caminho, quer te mostrar Jesus. Jesus é o caminho que nós temos para chegar à presença de Deus. E aquele povo, né, que lá estava sofrendo, pediu ajuda. Deus foi lá e ajudou. Não sei se você está em casa com essa história. Não dá tempo para ler tudo, né? Mas a história de Moisés está lá no livro de Êxodo. Moisés vai lá, vem as pragas do Egito, o faraó perde forças, até que o faraó é obrigado a deixar o povo ir. E o povo sai do Egito. Deus vai lá e abre o Mar Vermelho, né? Aquela cena que toda gente, acho que todo mundo já ouviu falar. Deus vai lá abrir o Mar Vermelho e o povo passou. Então Deus, ele foi lá e conseguiu tirar o povo do Egito. Fisicamente eles saíram, mas era preciso tirar o coração do Egito e colocar o coração naquilo que Deus tem, colocar o coração no novo. Ser grato a Deus por aquilo que Deus vai me dar, por aquilo que Deus prometeu. E Deus prometeu àquele povo uma terra boa, de leite e mel. E a todo tempo, aquelas pessoas lá no coração não estavam satisfeitas. Porque no deserto houve desafios, não é? E eles murmuravam, reclamavam. No Egito era assim, no Egito era assado. Estavam ingratos por aquilo que Deus fez. E passaram por graves problemas por causa dessa ingratidão. E é o que nós vamos abrir agora a Bíblia para ver. Lá em Êxodo, capítulo 15. Êxodo 15 é lá no comecinho da Bíblia, o segundo livro. E nós vamos começar aqui lendo o versículo 23. E fala bem assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se seu nome Mara. Mara significa amarga. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou uma água, e as águas se tornaram doces, tal. Mas o que eu vou dizer? Que havemos de beber, não é? Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, tinha lançado pragas, todas as coisas. Será que Deus não iria providenciar água? Será que era por falta de água que eles iam morrer? É claro que não, né? Mas quando no coração a pessoa não tem gratidão, a ingratidão, tudo fica assim muito complicado.
Vamos agora para o capítulo 16, no versículo 1, e diz assim: E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo tal. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tende tirado para este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Que engraçado, não é? Quando a pessoa está ingrata, está com o espírito assim errado, está torto, é complicado, porque a pessoa até tem uma visão distorcida dos fatos. Todos nós sabemos que aquele povo era escravo, ele estava lá no deserto, eles eram escravos. Hoje em dia, as condições de trabalho são tão pesadas, e olha que nós temos a CLT, temos os direitos trabalhistas, tudo isso. E mesmo assim o chefe, quando pode, cobra, explora os funcionários. Você quer me dizer que na época da escravidão os funcionários eram bem tratados? Que os funcionários tinham condições de vida? Mas quando a pessoa está com esse espírito de ingratidão, ela tem uma visão distorcida dos fatos, porque eles disseram, né? Quem déramos morrêssemos no Egito, aqui no versículo 3. Porque nós tínhamos panelas de carne, comíamos pão até fartar, então era tudo abundante. Lá no Egito, lá é que era mesmo bom. Não é nada bom. Andar no mundo não é bom. Andar no sistema do mundo não é bom. Bom mesmo é andar com Deus. Bom mesmo é entregar a vida a Jesus. Bom mesmo é ser um discípulo de Jesus. Ser um discípulo. Andar pelo sistema de Deus. E a pessoa, quando ela fica assim com esse espírito, fica bagunçado, né? Fica até enganado. Até ver as coisas de maneira distorcida. O deserto serviu para quê? Para Deus ver o coração do povo. Para Deus examinar o que aquelas pessoas tinham no coração. Se eles queriam a bênção ou se eles queriam um abençoador. No deserto não havia luxos, isso para aquilo. Mas também não faltava nada. Deus supriu todas as necessidades. Quando nós temos um coração grato a Deus, pelas grandes coisas, pelas pequenas coisas, Deus consegue fazer a palavra dele e suprir todas as nossas necessidades. Nós agora vamos ver um exemplo para terminar, que é o exemplo dos 10 leprosos. Porque 10 homens foram curados. E sabe quantas pessoas voltaram para agradecer? Você acha que é a maioria? Quem dera. Vamos ver aqui na Bíblia, em Lucas capítulo 17, isso mesmo, 17, no versículo 11. E diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pela Samaria, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo ele, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Respondeu-lhe Jesus: Não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E aqui nós vemos uma coisa engraçada, né? É que 10 pessoas foram curadas, mas só 10% voltou para agradecer. Para Deus, certas coisas devem ser mesmo difícil, né? 90% das pessoas não agradeceu. 90% queria foi curado. Epa, glória a Deus, sou curado, tá tudo muito bom, vou para minha casa. Agora vou ver a minha vida, agora vou me dedicar à minha vida. E é complicado, né? Porque aquele homem que foi grato a Deus, espírito de gratidão, nós até lemos no final aqui há pouco, não é? Ele não foi apenas curado, mas ele também foi salvo.
A gratidão traz salvação. Eu não tenho assim mais tempo para ler hoje, mas você pode aprender um pouco mais sobre gratidão lendo aqui esse livro, Gratidão, que você tem acesso a materiais como esse em qualquer igreja maná mais próximo da sua casa, ou também acessando o site editoracuriacos.com. E lá você vai ver todos os materiais do apóstolo Jorge Tadeu. E hoje não tenho mais tempo, mas se você tiver tempo, vai poder ver aqui os versículos bíblicos que falam sobre Jonas. Jonas também foi um homem de Deus. Também ali teve um momento na vida dele que estava difícil, né? Que ele estava ingrato com aquilo que Deus fazia, não fazia. Não estava grato a Deus por Deus salvar as pessoas, passou ele por um momento difícil. E quando Jonas endireitou o coração, as coisas também se endireitaram para o lado dele. Deus é mesmo bom, meus amados. E vamos ter um espírito de gratidão. Quem sabe você está desse lado, está passando por alguma dificuldade na área da saúde, está enfrentando uma doença, seja na sua vida ou na vida de um amigo, de um familiar. Nós hoje vamos orar, nós vamos interceder, vamos lutar contra essa doença para que você possa ser curado. Mesmo na dificuldade, mesmo na luta, nós vamos ser gratos a Deus, não pela doença, mas por aquilo que Deus vai fazer, porque Deus vai abrir caminho, onde não existe caminho. Hoje é um programa de intercessão, de fazer batalha, luta no mundo do espírito. Nós recebemos ao longo do programa vários pedidos de oração e nós agora vamos juntar a nossa fé. Nós vamos lutar no mundo do espírito. E vamos fazer, como é de costume, vamos fazer os 4 passos, não é? Vamos, em primeiro lugar, trazer o assunto diante de Deus, com a promessa de Deus, com o versículo bíblico. Depois, vamos orar um pouco no espírito, orar em línguas, que é quando fazemos a oração perfeita. Depois repreendemos o diabo, porque o diabo ele está debaixo dos nossos pés. E por fim, louvamos a Deus, porque temos a certeza que a vitória já é nossa. E para darmos início à nossa intercessão, à nossa batalha espiritual, nós vamos começar cantando a Deus com a música que diz que é Deus que nos prepara para esta batalha. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai aos seus pés. Glória ao Senhor dos exércitos. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai aos meus pés. Glória, glória ao Senhor dos exércitos. Glória ao Senhor, glória ao Senhor dos exércitos. És Cristo, a cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir. E nós somos reis para governar, dando testemunho seu poder. Pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir. E nós somos reis para governar, dando testemunho do seu poder. E nós somos reis para governar, dando testemunho do seu poder. Nós somos mesmo os reis para governar. No mundo do Espírito, quem manda somos nós. Deus já nos deu autoridade quando nos colocou ao lado de Jesus. E é nessa autoridade que nós agora vamos interceder. Nós vamos lutar, vamos juntar a nossa fé. Recebemos aqui hoje vários pedidos de oração e muitos deles são na área da saúde. E nós vamos orar então por todos esses pedidos da área da saúde. Vamos orar por todas as pessoas e por você também que está em casa. Eu vou pedir a você que repita assim comigo: Senhor Jesus, na tua palavra está escrito que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. E eu acredito nesta tua promessa e eu declaro que todas as pessoas mencionadas nos pedidos de oração são curadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém.
como não sabemos orar como convém, meus amados, vamos orar em línguas agora por todas estas pessoas. Amém. Nós agora vamos falar ao diabo, porque está escrito, Satanás: é Deus quem perdoa todas as nossas iniquidades, e Ele é quem sara todas as nossas enfermidades. E assim como Jesus falou à figueira e ela secou, eu também falo agora toda doença, todo problema na área da saúde, todo problema enviado a essas pessoas aqui mencionadas nos pedidos de oração, eu ordeno agora que sequem pela raiz, no nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos para os céus, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu estou grato, porque eu tenho saúde em todo o meu corpo. Eu vou viver longos anos cheios de saúde e de paz. Amém e amém. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor, Ele é quem cura, Ele é quem salva. Ele tem curado você, tem cuidado da tua saúde. Agora é acreditar e louvar a Deus, fazer batalha, não desistir. Quem não desistir é o inimigo de Deus. Nós, os servos de Deus, os amigos de Deus, só vamos para frente. E falando, em sermos amigos de Deus, todos nós que existimos nesse planeta, todas as pessoas, fomos criados por Deus. Fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança. Mas nem todas as pessoas são feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam a Jesus, Deus o Pai deu-lhes um poder, uma capacidade de serem feitos filhos de Deus. E essa mudança de criatura para filho vem através de uma oração. Quando eu abro meu coração e recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu queria convidar você que está me assistindo hoje, quem sabe pela primeira vez, que está aqui conosco no nosso programa, no nosso canal. Quero convidar você a fazer parte da família de Deus, recebendo Jesus no teu coração como o teu Senhor e o teu Salvador. Se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, que veio nessa terra, morreu em nosso lugar, hoje você pode abrir o teu coração e deixá-lo entrar e se tornar um filho de Deus. Se esse é o teu caso, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos em respeito a Deus, aí mesmo onde você está, e eu vou te conduzir numa oração. E diga assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje venho à tua presença. Eu admito os meus erros, eu confesso os meus pecados, e é de livre vontade que eu recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Pela fé, eu tomo posse da minha salvação. Amém e amém. Quero dar os parabéns a você que fez essa oração hoje pela primeira vez e dizer que foi o ato, a lição mais importante da tua vida. Saiba que agora tudo vai mudar para melhor. Nós aqui da TV Maná Brasil gostaríamos muito de te conhecer. Então, entre em contato conosco, tá bom? O nosso programa está terminando por aqui e nos encontramos no próximo Lutar até Vencer. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.